Segunda-feira, dia 3 de maio, aula 5, com a turma M2. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só fazer aquele velho ajuste aqui para eu ver as mensagens de vocês enquanto estou apresentando minha tela. Ocultar. Pronto, já dá pra ver aí, pessoal? Tá tudo ok? Minha voz tá ok também? Alguma interferência? Tudo ok. Então vamos lá. Bom dia a todos novamente, para quem chegou agora. Na aula passada, pessoal, a gente estudou um assunto bastante conhecido, que foi o assunto sobre frações, não é isso? Aí lá nas frações, quando a gente tinha uma soma de frações com denominadores diferentes, vocês lembram que a gente tinha que calcular o MMC entre os denominadores para achar duas novas frações equivalentes, lembram disso? Aí o que acontece? Eu tinha dito que o assunto de MMC ele ia ser visto posteriormente, certo? Então eu decidi colocar ele logo nessa aula porque de certa forma já está um pouco mais fresco na mente de vocês. E eu queria frisar que esses dois assuntos aqui, o MMC e MDC, estou sim gravando, Letícia. Esses dois assuntos, eles não são apenas assuntos como as frações, que a gente apenas faz o cálculo de soma, de divisão de frações, de multiplicação de frações. Também aparecem questões contextualizadas envolvendo MMC e MDC nas nossas provas, beleza? Então a gente vai ver até uma questãozinha no final da aula referente a um desses dois assuntos aqui. Não vou dizer qual é, porque é o que eu preciso saber de vocês no final da aula. Certo? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ver MMC e MDC, como já falei. Nós vamos ver também a decomposição dos números inteiros. Vamos estudar um pouquinho sobre os múltiplos e sobre os divisores de um número inteiro. Certo? Múltiplos e divisores de um número inteiro e os critérios de divisibilidade para os números do 1 ao 10. Certo? E quando eu chegar em cada tópico desse aqui, a gente vai entender melhor sobre. Não vou explicar agora o que cada coisa é. Então vamos lá. Aqui esse primeiro tópico da aula vai ser voltado para a nossa decomposição de números inteiros. Beleza, gente? E o que vem a ser isso, Michael? Decomposição. Pense lá na biologia, professor JB. Quando um organismo está sendo decomposto, seja pela natureza ou por outros micro-organismos, o que está acontecendo com esse micro-organismo, com esse organismo? Quando ele está se decompondo, quer dizer que ele está se fragmentando, né? Aos poucos.
Então, a decomposição de um número é nada mais, nada menos do que a gente fragmentar esse número, certo? A gente vai transformar um número em um produto de outros números, que a gente vai ver agora. Aí eu vou colocar aqui em azul alguns. Às vezes é chato ficar aceitando o pessoal que chega atrasado, mas é tão bom, sabia? Porque é chato e bom ao mesmo tempo, porque teve uma turma aí que eu dei aula para 5 alunos. Eu fiquei tão desanimado nesse dia. E aqui vocês estão com 20 alunos na aula e ainda tá pedindo para entrar mais pessoas. Então eu fico feliz por isso, muito feliz por isso. Parabéns à turma de vocês aí que está se empenhando. Então, segundo o teorema fundamental da aritmética, todo número inteiro maior do que 1 pode ser escrito como um produto de fatores primos. Certo, gente? Então aqui a gente vai ter três coisinhas. Tudo bem, Thalita. A gente vai ter aqui três coisinhas que nós precisamos saber a definição disso. Primeiro, número inteiro. Foi uma coisa que a gente já viu lá na primeira aula, certo? Número inteiro são os números positivos e o zero, junto com os números negativos, todos esses sendo inteiros. Então, números inteiros são os números positivos e negativos, sem vírgulas, ok? Que números com vírgulas ou frações são números racionais. Produto. Produto, eu já tinha dito para vocês lá atrás também, que sempre quando a gente estiver se referindo a produto, eu vou estar me referindo a uma multiplicação, ok? Primos. Números primos. O que vem a ser número primo? São números que só podem ser divisíveis por um e por ele mesmo, ok? Que está na nossa observação aqui a definição. Números primos são números que só podem ser divididos por um e por ele mesmo. Aí aqui ao lado eu vou anotar esses números, tá bom, gente? Para que a gente use eles daqui a pouco. Então eu vou botar assim, ó. Eu vou dizer que os números primos são iguais a um conjunto composto pelos números 2, 3, 5, 7 e eu coloquei aqui as reticências para mostrar que esse conjunto é um conjunto infinito, ok? Então, os números primos formam um conjunto numérico, que a gente também já viu lá nas primeiras aulas. Um conjunto numérico é o que, professor? É um agrupamento de vários elementos, no caso aqui números, que possuem características em comum. Qual é a característica em comum de todos esses números? Todos eles são primos. Só podem ser divisíveis por um e por eles mesmos. Se vocês forem fazer o teste, vocês vão perceber isso. Exemplo 5, eu só posso dividir o 5 por 1 e por 5. O 7, só posso dividir por 1 e por 7. Então eles são primos, ok? Então a gente vai pegar esse exemplo aqui que eu coloquei embaixo e analisar o que vem a ser o produto de fatores primos, quando a gente quer fatorar um número, ok?
Então tem aqui, gente, ó. Coloquei que o 6 ele é igual ao produto de dois números primos, certo? Nós sempre podemos escrever isso, sempre podemos escrever um número como sendo o produto de números primos, que é o que o nosso teorema fundamental da aritmética diz. Mas aí como é que eu encontro que 6 é igual a 2 vezes 3? Talvez você diga, professor, isso aqui é fácil, eu faço de cabeça, né? Beleza. 6 é igual a 2 vezes 3. Isso é simples. Mas aí se eu pegar esse 35 aqui, e vamos supor que eu não lembrasse quais seriam os números primos que eu multiplicasse entre si, daria o 35. Como a gente faz? Você vai, ó, fatorar o seu número, tá bom? E o que é fatoração? Quando a gente viu lá o cálculo do MMC, a gente viu como é que fazia isso. Só que no MMC, a gente tinha dois números, ou mais de dois números, né? Já que a gente estava se referindo a duas frações que a gente queria somar. Só que na fatoração, a gente vai ter só um número, pessoal. Então, para fatorar o número, eu vou dividir ele pelos números primos. Não é isso que a gente coloca aqui na direita, ó? Após a barrinha? A gente não começa dividindo por 2, depois por 3, depois por 5, por 7. Não é isso que a gente faz? Perceba que a gente está sempre dividindo esse meu número aqui, o 35, nesse caso, pelos números primos. Nunca vou dividir o 35 por 4, por 6, por 8, porque todos esses números não são primos. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente vai tentar começar a dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Ok? Como o 35 eu não posso dividir pelo 2, aí eu tenho que partir para o próximo número primo, que é o 3. 35 eu também não consigo dividir para 3 e encontrar como resposta um valor exato, um número inteiro. Então eu tenho que partir para o próximo número inteiro, número primo, que é o 5. Então eu vou e coloco o 5 aqui, ó. 35 dividido para 5 dá 7. E o 7 eu só posso dividir pelo próprio 7. Isso aqui dá 1. Então, 35 é igual a 7 vezes 5. Ou mesmo que 5 vezes 7. Tá aqui, ó. Escrevi o meu número 35 como sendo o produto de dois números primos. E por que aqui eu tenho essa palavra fatores, professor? Porque justamente eu estou fatorando o meu número, o meu 35, ok? Vou fazer agora com o 100, porque esse com o 100 fica interessante também. Para a gente fixar, não basta só falar, né? E não fazer nenhum exemplo, porque isso às vezes confunde. Então vou dividir aqui o meu 100. Começo dividindo pelo 2 e percebo que eu consigo sim dividir 100 por 2. Então já coloco 2 aqui. E a resposta é qual? 50 dividido para 2. 50 dividido para 2, ó. 100 dividido para 2 dá 50. Às vezes eu tenho essa mania de fazer uma pergunta e já responder antes, sem me ligar. Já falar a resposta. 50 eu vou dividir agora novamente, ó, por 2. Ok? Enquanto eu puder dividir esse meu número pelo 2, eu vou dividir ele, pessoal. Entendeu? Não precisa pular para o próximo número agora. 50 dividido para 2 dá 25. Agora o 25 já não consigo mais dividir por 2. E agora eu vou tentar dividir o 25 por 3. Só que 25 não dá para dividir por 3. Então eu venho e divido o 25 por 5. Aqui dá 5.
5 só pode ser divisível por 5. Não. Então, meu número 100, ele é igual a 2 vezes 2, isso vezes 5 e isso vezes 5, certo? Só que eu posso escrever esses meus produtos aqui, ó, todos esses meus produtos, de uma forma mais simples, mais simplificada. 2 vezes 2, a gente já viu que isso aqui pode ser escrito como sendo uma potência, pessoal. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. E 5 vezes 5 é o mesmo que 5 ao quadrado. Certo? Então, eu posso escrever o meu 100 como sendo 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é justamente o que eu coloquei aqui, ó. O 2 tanto é primo quanto o 5. Certo? Tudo beleza aí, gente? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Aí aqui em casa tem uns passarinhos assim, meu pai cuida. Queria uns 2 passarinhos. De manhã assim, menino. Fui fazer um vídeo pro Procem. Eles pediram para falar um pouquinho sobre minha trajetória no Procem. E os passarinhos no fundo cantando. Pronto, vamos lá então. Vou continuar. Eu vou dar já um spoiler aqui. Inicialmente, a intenção dessa aula é a gente estudar o MMC e MDC. MMC significa mínimo múltiplo comum, ok? Múltiplo. E MDC significa máximo divisor comum. Então, primeiro, para a gente entender o que é o MMC, a gente vai entender aqui o que é um múltiplo, já que MMC se refere a mínimo múltiplo, ok? Então, vamos entender o que é um múltiplo e depois vamos entender o que é um divisor de um número para a gente poder seguir em frente. Melhor tirar daí. Vamos lá. Eu vou até dar uma espreguiçada aqui para dar uma acordada. Aqui, meu Deus, hoje eu tô com uma preguiça. Só Jesus. Ainda tem mais uma aula com vocês. De tarde ainda tem outra aula. De noite ainda tem prova. E é assim mesmo. O dia é longo, Múltiplos de um número inteiro, né? E o que vem a ser um múltiplo de número? O múltiplo de x é qualquer número que seja divisível por x. Assim é um pouco estranho, né? Confuso. Então, vem comigo, vamos olhar logo os exemplos. Aí depois a gente volta para o início. Ó. Exemplo. Múltiplos de 2, múltiplos de 3 e múltiplos de 4. Quando a gente tiver esse mzinho aqui antes de um número, a gente tá se referindo aos múltiplos. Ok? De um número. Então, quem são os múltiplos de 2, professor? Os múltiplos do meu número 2 são esses camaradas aqui, ó. O próprio 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e infinitamente. Ok? Infinitamente. Perceba que sempre eu estou somando desse número para o segundo, ó, 2 unidades. Do segundo número para o terceiro, eu estou somando 3 unidades. 2 unidades, perdão.
do terceiro para o quarto, 2 unidades. Então, sempre eu estou aumentando de 2 em 2. Os múltiplos de um número é isso, tá bom, gente? É eu pegar o meu número, multiplicar por um número qualquer. Deixa eu fazer aqui, por exemplo, 2 vezes 5. O resultado dessa multiplicação sempre vai dar um múltiplo. Ok? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 8, 16. O 16 não aparece aqui, né? Mas percebam que se eu continuo essa minha sequência de números, o 16 aparece logo aqui, ó. Não é isso? Alice. É isso mesmo, Alice. Isso mesmo. A Alice falou aí, ó, uma coisa interessante, que os múltiplos de um número é só você imaginar a tabuada daquele número. A tabuada do 5 é 5, 10, 15, 20, 25. Não é isso? Então, todos esses números que aparecem como resultado são os múltiplos desse número, do número. No caso do 2, todos os números pares, infinitamente, correto? Isso mesmo, Thalita, isso mesmo. No caso do 2, os múltiplos do 2 sempre vão ser os números pares. A gente vai ver na aula sobre critério de divisibilidade que sempre que eu tiver um número par, eu posso dividir ele por 2. Certo? Então, é justamente o que acontece. Quando eu multiplicar 2 por qualquer número, sempre vai dar um número par. Ok? Com exceção do zero. Qualquer número maior ou igual a 1, multiplicado por 2, sempre dá um número par. Então, os múltiplos de 2 são todos os números pares. Boa observação, viu? Muito boa, muito boa. Isso aqui vocês já estão ok, ó. Múltiplos do número 3. 3, 6, 9, 12, 15. Infinitamente, ó. Deixa eu ler aqui nossa observação para eu marcar uma coisinha para vocês. Os múltiplos de um número x são o próprio número e os números posteriores a ele. Além disso, qualquer número possui infinitos múltiplos. Beleza, gente? Então, quando estivermos nos referindo a múltiplos de um número, nós vamos estar nos referindo a números posteriores a esse número. Percebam que essa minha sequência ela está aumentando. Ok? E percebam que também nós temos infinitos múltiplos. Um número possui infinitos múltiplos. Eu posso pegar esse 2 aqui e multiplicar por 100, que eu vou encontrar 200, que é o múltiplo de 2. Por 1000, multiplicando 2 por 1000, encontraria também lá na frente outro número. Então, por isso nós temos essas reticências aqui, ó. Ok? A gente está mostrando que esse conjunto é infinito. Beleza? Aí perceba o seguinte. Que o meu 2 e o meu 3, ele possui umas coisinhas em comum aqui, ó. Os múltiplos do 2 e do 3. O 6 tanto apareceu aqui quanto aqui. O 12 também. Certo? Percebam que o 2 e o 3, eles possuem múltiplos em comum. Ok? Então a gente já vai se familiarizando com essa palavra. Múltiplos em comum. Percebam que o 6, o 12 e o 18. Vou explicar já já porque o 18 também entra nessa situação. São múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. O 6 tanto está aqui quanto aqui. E o 12 tanto está aqui como múltiplo de 2 e como múltiplo de 3. Aí por que esse 18 entrou na jogada? Alguém pode me dizer? Já que o 18 só aparece aqui, ó, como múltiplo do 3, por que entrou nessa jogada também?
Isso, exatamente. Exatamente, Thalita. Ó, se a gente fosse escrever, continuar isso aqui, né? Aqui apareceria o 16, e lá na frente apareceu o 18. Certo? Então, 18 também é múltiplo em comum entre esses dois números. Ainda teria, mais lá na frente, infinitos múltiplos em comum entre esses dois números, pessoal. Já que esse conjunto aqui é infinito, esse também, então os números têm infinitos múltiplos em comum. Beleza? Sim, aqui eu coloquei os múltiplos do 4. Também isso aqui é de boa. O 12, ó, se você for perceber, ele é múltiplo em comum dos 3, ó. Certo? Pronto. Então lembre disso aqui que eu sublinhei em azul, ó, porque a gente vai fazer uma comparação dos múltiplos em relação aos divisores, tá bom? Então, o que vem a ser um divisor de um número inteiro? O divisor de um número x é um número inteiro que divide x. Observação. Os divisores de x são o próprio x e os números antecessores a ele. Antecessores dele. Ok? Então já perceba essa comparação. Quando eu estava me referindo a múltiplos de número, eu estava falando sobre os números posteriores. Ok? Perceba que a minha sequência está sempre aumentando, então eu vou ter números posteriores. Números após o meu próprio número. Certo? E aqui, ó, quando a gente estiver se referindo a divisores, nós vamos estar nos referindo aos números antecessores a esse número. Além disso, a quantidade de divisores é limitada. Algo ser limitado é o mesmo que dizer que aquilo vai ter uma quantidade mínima. Ok? Então, uma quantidade finita. Sendo que, para múltiplos, nós temos infinitos múltiplos. Beleza? Essa é a comparação que eu queria fazer com esses dois tópicos, múltiplos e divisores. Então, pessoal, quando nós estivermos nos referindo a divisores, nós vamos estar nos referindo a uma quantidade x, uma quantidade finita de divisores de um número. Vamos olhar nossos exemplos, tá bom? Para ficar mais fácil isso. Oi. Não, assim, eles também entram na jogada. Só que tanto que tá aqui, ó, número inteiro. Os negativos também são números inteiros. Eu posso dividir o -10 por 5, né? Eu posso. Isso aqui eu encontro como resposta -5. Só que o mesmo critério que eu estou falando aqui para os positivos também serve para os negativos, certo? Só vai mudar o sinal mesmo, mas eles também existe sim os divisores de número negativo e os múltiplos, já que eu posso fazer essas divisões aqui. Só que eu coloquei como positivo para facilitar a nossa vida, para não ficar confuso, tá certo? E é como é visto mesmo nas escolas. Quando a gente quer se referir a divisor e múltiplo de um número, a gente começa falando mesmo sobre os números positivos. Beleza? Deixa eu... Pode falar. Uhum. Uhum.
Hum, entendi. Ó, se você for se referir a divisores, sempre vai ser uma quantidade finita, sim. Se você fosse levar em consideração os negativos, eu ia ter aqui o -1 e o -7, certo? Por exemplo, para esse camarada aqui, o 7, eu posso dividir o 7 por -1 e por -7 também. Basta só mudar o sinal do meu número. Mas perceba que aqui eu tinha dois, né, positivos, e agora eu tenho dois negativos. Então, na verdade, eu ainda continuo com a quantidade finita. Não vai aparecer. É, não vai. Não, não, não. Só. Certo. Vou apagar aqui. Hum. Essas dúvidas são interessantes, instigantes. É bom a turma que participa, o pessoal da aula, porque tem turma que a pessoa fica só falando. É chato, é chato. Imagine você estar apresentando um seminário que você fica falando lá 1 hora, meia hora, só falando. Então aqui, ó, divisores de 7. Quais são os números que eu posso dividir o 7? Por quais números eu posso dividir o 7? Eu posso dividir o 7 por 1 e posso dividir o 7 por 7. Ok? Então aqui eu só posso dividir o 7 pelo 1 e pelo 7. Então a gente já entende que o 7 é um número primo. Ok? Quando eu tiver um número em que os meus divisores dele são o 1 e o próprio número, eu chamo esse carinha de número primo. Quais são os divisores de 12? Os divisores de um número é o próprio número e os números antecessores a ele. Então tá aqui, ó. Os divisores do 12 são o próprio 12 e os números antecessores ao 12. Eu posso dividir 12 por 12, né? Percebam que sempre eu vou ter o meu próprio número na minha jogada, porque eu sempre posso dividir um número por ele mesmo. 7 eu posso dividir para 7, 12 eu posso dividir por 12, 15 posso dividir por 15. Aí eu vou continuando a minha sequência. 12 dividido para 6, para 4, para 3, para 2 e para 1. Certo? Sempre também acabo no 1. Ó. Por quê? Porque todo número pode ser divisível por 1. É isso. Se eu pegar qualquer número e dividir por 1, eu vou encontrar como resposta o meu próprio número. Certo? Então, aqui nós temos uma quantidade finita de divisores. Okay? Então, quando a gente vai se referindo a divisor, sempre a gente vai estar se referindo a um número logicamente pequeno. Certo? Se eu estiver me referindo a dois, se eu quiser saber, por exemplo, os divisores em comum entre 12 e 15, eu estaria me referindo a um número pequeno, ok? Deixa eu ver se aqui a gente tem uma coisa interessante para mostrar. Semelhantemente a outro slide, a gente pode observar o seguinte. Que nós temos aqui divisores em comum entre esses números. O número 1, ele é divisor em comum entre todos os números. Ele sempre vai aparecer em todos os conjuntos de divisores. Mas aqui também apareceu o 3. Então o 3, ele é divisor em comum entre o 12 e o 15. Certo?
Lembre disso aí que a gente vai usar daqui a pouco. Pronto, então a parte de divisor e múltiplo já está concluída, certo? Agora nós vamos ver outra coisinha. Vamos pegar um copinho d'água para mim, por favor, depois. Vamos ver aqui outra coisinha. Oi, pode falar, Jamil. Quais são? Deixa eu voltar lá no primeiro slide. Aqui estão ó, os nossos números primos. Vou marcar em vermelho. Você lembra que eu falei isso aqui? Os números primos são esses aqui, ó. 2, 3, 5, 7. Aí você tem que analisar mesmo. Não existe uma fórmula para encontrar um número primo. Isso aí já tem até pesquisas a nível de mestrado, doutorado de alguns professores que tentam estudar isso. Não existe uma forma para você encontrar um número primo. Por quê? Porque os números primos são infinitos. Não existe, eles não seguem de certa forma um padrão, certo? Eles têm as mesmas propriedades, só podem ser dividíveis por um e por ele mesmo, mas eles não seguem uma sequência lógica, entendeu? Aí esses aqui são os primos já melhor. Número 2, 3, 5, 7. Qual seria o próximo primo após o 7? Você tem que tentar identificar isso. Você sabe dizer qual é? Isso mesmo, 11. Depois de 11 viria o 17. Depois do 17, acho que é o 23, se não me engano. Não, 23 não é primo, não. 3, 4, 5, 2, 7. Acho que o 23 é primo, não? Não me recordo. Tudo bem, Simara, tudo bem. Você não vai perder nada, não. Vai dar tudo certo. Isso, Ana Clara, é o 11. Isso mesmo. Interessante. Deixa eu pegar o 8 que você falou. O 8. Quem são os divisores do 8? Para um número ser primo, ele tem que dividir o 1 e ele mesmo apenas. O 8 eu posso dividir por 1, posso dividir por 2 e posso dividir por 4 e pelo próprio 8. Então aqui você já percebe que o 8 não é primo, porque eu tenho esses dois camaradas aqui ó, na minha jogada. O 2 e o 4, certo? O 8 não divide apenas o 1 e o 8. No caso, o 1 e ele mesmo. O 8 também pode ser divisível por 2, né? E também pode ser divisível por 4. Então, o 8 não é primo. Entendeu, Thalita? O 9 também não entra na jogada porque eu posso dividir 9 por 3, por 1, por 3 e pelo próprio 9. Como eu dividi pelo 3, certo? Então, ele já não é primo. O 11 só pode ser dividido por 1 e por 11. O 13, pessoal, esqueci. Depois do 11, tem o 13 também, que também é primo. Então, tudo certo aí, pessoal, sobre divisores, múltiplos. Vamos continuar. Alguém tem mais uma pergunta? Então, vamos continuar então. Critérios de divisibilidade. Nos slides anteriores, deixa eu pegar um exemplo aqui.
aqui para múltiplo. Perdão, aqui. De cara, eu peguei esse meu 100 aqui e eu tava dizendo, né, que ele podia ser dividido por 2. Aí eu peguei o 50 e disse o 25. Perdão, eu peguei o 25. Aí eu disse que o 25 não dava para dividir por 2. Depois disse que o 25 não dava para dividir por 3, né? Isso? Vocês lembram disso que eu falei? Como é que eu sei isso? Como é que eu posso identificar essas coisas? Quando um número é divisível ou não por outro? Através, dos critérios de divisibilidade. Beleza? Então, o que vem a ser isso? O critério de divisibilidade são testes que permitem para a gente verificar se um número é divisível por outro. Isso sem a necessidade de efetuar divisões. Então, resumindo em outras palavras e dizendo em outras palavras, o critério de divisibilidade vai ser usado para a gente olhar só de olho, só de cara olhar para dois números e dizer, eu posso dividir esse número por esse, sem precisar efetuar uma divisão. Aí vai ter um dos critérios que é um pouco grandinho. Não vai ser agora, lá pro final. Mas já vou alertando a vocês, não se preocupem, certo? Que muitos desses são mais por nível de conhecimento mesmo, nível de... para mostrar, né? Eu não podia falar todos e pular um. Divisibilidade por 2. Quando é que eu sei que eu posso dividir um número por 2? Basta esse número ser par. Ok? E quando é que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por que só esses números, professor? Porque esses são os números pares. Certo? Esses são os meus números pares. 0, 2, 4, 6, 8. O 0, ele não é um número par e nem um número ímpar. Mas quando o número termina, ele é uma exceção aqui, tá bom? Quando o número termina em 0, ele é par. Ok? Então vamos aqui falar um exemplo. Deixa eu colocar aqui em verde. O número 2, 1, 5, 2. 2152. Esse número pode ser divisível por 2? Sim. Por quê? Porque o meu último número, o meu último algarismo, termina em um número par. Então, consequentemente, todo o meu número é par, todo o meu número, o inicial, né, o grande. Então, eu posso sim dividir esse número aqui por 2. Certo, gente? Aí, uma coisa interessante que eu queria mostrar a vocês é o seguinte. Quando eu estou falando em relação à divisibilidade, eu sempre vou estar me referindo a um número inteiro que eu vou obter como resposta dessa divisão, certo? Como isso, professor? Eu digo que um número sempre é divisível por outro quando eu encontrar como resultado da divisão um número inteiro, certo? 10 dividido para 2
dá igual a 5. Ok? Então eu posso dizer que esse aqui, que eu posso dividir 10 por 2. Ele se encaixa nesses meus critérios de divisibilidade. Mas, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó, 5 dividido para 2, isso aqui não dá como resposta um número inteiro. Eu iria encontrar o quê? 2,5. Certo? Então, sempre que eu tenho esse número aqui, ó, 2.152, nesse exemplo. Quando eu digo que eu posso dividir esse número por 2, é porque eu vou encontrar como resposta um número inteiro, certo? Se eu fosse fazer essa divisão, eu encontraria um número inteiro. Então, por isso que eu posso dizer que esse número é divisível por 2. Justamente por isso. Se não der um número inteiro, então esse número não seria divisível por 2. Certo? Vou voltar para cá agora. Pronto. Pronto. Divisibilidade por 3. Professor, quando é que eu sei que um número é divisível por 3? Muito fácil, querido aluno. Quando a soma dos algarismos desse número for divisível por 3. Essa aqui é bem interessante, gente. Ela é legalzinha. Então, deixa eu pegar aqui um número. Número 130 e 2. E outro número aqui. 90 e 1. Certo? Como é que eu sei se esses números são divisíveis por 3? De acordo com a minha definição, basta eu somar os algarismos do meu número. Quem são os algarismos do meu número? O 1, o 3 e o 2. Então, vou fazer essa soma aqui, pessoal. 1 mais 3 mais 2. Quanto é que dá isso? Isso, 6, exatamente. Então, se eu encontrar... Cadê a cor desse negócio? Aqui. Encontrei que essa minha soma deu igual a 6. Aí o que eu faço? Eu observo se esse 6 ele pode ser divisível por 3. Eu posso dividir 6 por 3? Sim. Então, se esse meu resultado da minha soma dos algarismos der um número que eu posso dividir por 3, então todo esse meu número também pode ser divisível por 3. Certo? 6 dividido por 3 daria 2, né? Isso. Encontrei um número inteiro como resposta. Então eu posso afirmar que o 132 também é divisível por 3. Beleza? Aí eu vou fazer agora... Eu coloquei aqui de cara um número que eu já sabia que era divisível por 3 para mostrar a vocês isso. Vou fazer com 91, perdão. Eu iria fazer o que? 9
mais 1, não é isso? Isso aqui dá 10. Aí, ó. 10 não é um número divisível por 3. Se eu dividir 10 por 3, eu não vou encontrar o número inteiro como resposta. Eu vou encontrar o quê? 3,33333. Isso é um número racional, um número com vírgula. Então, como o 10 não pode ser divisível por 3, vou botar assim não vou usar essa notação com vocês não. Como o 10 não pode ser divisível por 3, então o meu 91 também não pode. E eu vou colocar assim. Certo? Então, no primeiro caso eu fiz com um número que eu já sabia que era divisível por 3 de cabeça logo. E mostrei que esse número pode ser divisível por 3. 91 não tinha como dividir por 3. Agora, se fosse o 90, aí já daria certo. Beleza? Aí uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Vou fazer aqui uns... 'Deixa eu pôr o número aqui. (2181). Como é que eu sei que esse número eu posso dividir por 3? Vamos fazer a mesma coisa. Somar os algarismos desse número. Se eu fizer essa soma aí, eu não vou escrever, porque a gente vai perder um pouquinho de tempo. Quanto é que daria, pessoal, essa soma? 12. Ó, nesse caso aqui, eu já sei que o 12 ele pode ser divisível por 3. Beleza. Mas vamos supor que eu fizesse a soma dos meus algarismos e desse outro número bem maior. O que eu faria? Bastaria repetir, pessoal, a minha operação. A máquina de lavar e fazendo um barulhinho, querendo aparecer. Então era só fazer a mesma coisa, ó. Somar os algarismos do meu número 12. Daria 3. Aí agora é mais fácil observar que eu posso dividir esse 3 pelo 3. Certo? Então quando você tiver um número grande e você fizer essa operação e resultar em outro número ainda grande, você pode continuar. Certo? Depois pega a tabuada do 3 e tenta ver isso. Se você somar os algarismos do número, sempre vai... Aquele número lá da tabela do 3 sempre vai dar certo. E esses critérios de divisibilidade, pessoal, eles não surgem do nada, certo? Eles não vêm do nada. Há como demonstrar isso. Eles se originam de determinadas propriedades da matemática. A gente estuda isso na graduação, certo? No ensino superior. Só que não convém mostrar para vocês isso agora. Mas eu digo isso porque para vocês entenderem, né, que nada surge do nada na matemática. Essas propriedades, essas coisas.
uma matéria até muito boa, que é chamada Teoria dos Números. Muito boa, gostei bastante. Mais alguns critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 4. Um número vai ser divisível por 4 quando ele terminar em 00, certo? Ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Certo? Então vou colocar aqui dois exemplos. O número 200 e o número 116, que é o número da coseno. Vem cá, Miranda. Vamos ver se ela aparece aqui. Vem cá. Vem cá, Gabi, traz ela. Segura ela aí que eu vou fazer alguma coisa. Não, eu tô dando ela, é só pra mostrar ela aqui pro Patinho. Ó, gente, deixa eu mostrar essa belezurinha aqui pra vocês. Vem cá. Vem cá. Liga oi, pessoal. Acordou agora, só pensei. Enquanto a minha prima foi pegar um negócio ali, rapidinho. Diga oi, bom dia, turma. Momento fofura da aula pra fingir de sabedoria. Tá com cara inchada de quem acordou agora, já tá comendo. Vocês veem como é mulher. Mulher já acorda brava e com fome. Pega, Gabi, que eu vou ter que continuar aqui. Pega aí, Pinha. Tchau. Vai não. Ela tá fazendo aqui. Pronto, vamos voltar aqui pra aula agora. Eita, tem que deixar nas mensagens de vocês. Desculpa aí. Mulher sábia. É, errada não tá. Então vamos lá. Voltando aqui pra aula. Coloquei aqui, pessoal, meu número 200. Como é a vida, eu já tô com fome já também, por falar nisso. Meu número 200. E percebam que o meu número 200, ele termina em 2 zeros, ok? Então, se esse número que termina em 2 zeros satisfez minha propriedade, ele é divisível por 4 sim, ok? E isso aqui que eu coloquei em azul. Quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, ó, quando eu puder dizer que esses meus dois últimos algarismos aqui da direita é um número divisível por 4, então todo o meu número também é divisível por 4. 116, ó. Eu posso identificar que o 16, que são os dois últimos algarismos do meu número, dois últimos. O 16 eu posso sim dividir 16 por 4, certo? 16 dividido para 4 dá 4, não é isso? Dá 4, aí eu fiz 2. 16 dividido para 4 dá 4. Então todo o meu número também é divisível por 4, certo?
essa segunda divisibilidade aqui, ó. Vamos para a próxima, que é a divisibilidade por 5. Quando eu sei que um número ele pode ser divisível por 5? Essa aí é a segunda mais difícil. Só perde para divisibilidade por 10. Se o meu número, pessoal, ele terminar em 0 ou em 5. Muito simples, né? Então, qualquer número que termine em 0 ou em 5, eu posso dividir ele por 5. Basta você lembrar, ó, da tabuada do 5. Quais são os meus números que aparecem após o igual na tabuada do 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Todos esses números ou terminam em 0 ou em 5. Por quê? Porque sempre eu vou estar acrescentando 5 unidades. 5 mais 5, 10, termina em 0. 10 mais 5, 15, termina em 5. Ok? Vou só colocar aqui dois exemplos. 15, 60, certo? Beleza? Agora, ó, a gente já viu do 2, do 3, do 4, do 5. Então a gente vai ver agora a divisibilidade por 6. Eu não mudei a cor ainda, deixa eu mudar a cor aqui. Um número é divisível por 6, certo? Quando ele for divisível por 2 e quando ele for divisível por 3 também. Ou seja, quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou simultaneamente. São sinônimos, ok? Então deixa eu pegar um exemplo aqui. O número 2, 210. 210 é divisível por 6? Como é que eu sei isso? Basta olhar, ó, para essa definição. Já conseguiram ver aí se ele é ou não divisível por 6? Eu vou escrever assim. Eu coloquei aqui, pessoal, dois tópicos. Vamos ler como sendo dois tópicos. Para saber se o meu número ele pode ser divisível por 6, basta observar se esse número é divisível por 2 e se esse número é divisível por 3 também. Eu fico olhando para a foto de vocês aqui, em vez de olhar para a câmera. Então, 210 pode ser divisível por 2? Sim ou não? Sim, se sim, por quê? Vamos ver se vocês lembram aí do primeiro critério de divisibilidade. Ó, o Thalita já adiantou, disse que é pelos dois já. Mas e aí, Thalita, por que eu posso dividir 210 por 2? Qual o porquê de eu poder fazer isso?
Essa aí é a segunda parte, Jamile. É a segunda parte. Ó, como é que eu sei que o número é divisível por 2, gente? Quando esse número é par. Aí, Ana, isso. Quando ele é par. Ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, como terminou em 0, eu posso afirmar que esse número é par. Então, ele é sim divisível por 2. Aí agora, Jamila, eu vou usar o que você falou. Se eu fizer a soma dos algarismos desse número, eu obtenho o quê? 2 mais 1 mais 0, que dá 3. Não é isso? Aí agora, eu posso... Isso aqui vai ficar confuso, peraí. Deixa eu fazer assim. Porque quem vê isso aqui depois no vídeo, outra coisa, ia ficar parecendo que eu tava puxando meu número. E essa cor aqui também não tá legal aqui. Ia ficar parecendo que eu peguei o meu número 1 e puxei e disse que era igual a 3. Não é isso que acontece. 2 mais 1 mais 0. Pronto, isso aqui dá igual a 3. Isso, tá, exatamente. Ó, se eu pegar o meu 210, fazer a soma dos algarismos, dá 3, 3 dividido por 3. Então, eu também posso afirmar que eu posso dividir 210 por 3. Se eu puder, então, dividir o meu número por 2 e por 3, então eu posso dividir ele por 6. Certo? 210. Logo, vou colocar assim, ó. Logo, 210 é divisível por 6. Esse símbolo aqui, pessoal, de 3 pontinhos, certo? Significa logo. Como então, portanto. Então vocês já estão craques nisso aí. Vamos agora então ver o critério de divisibilidade por 7. E esse critério aqui é um pouco mais confuso. Confuso não, extenso. E vocês podem se confundir. Então vou dar um zoom aqui. Qualquer coisa vocês podem falar no microfone, tá bom? Porque no momento não vou estar acompanhando o chat. Divisibilidade por 7. Para a gente saber quando o número é divisível por 7, ó, isso vai ocorrer quando o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo, do nada, resultar em um número divisível por 7. Ok? E se o número obtido ainda for grande, a gente vai repetir o processo. Lembra que eu expliquei isso na divisibilidade por 3? Quando a gente encontrava um número grande, ó, a gente repetia o processo. Então, na divisibilidade por 7 vai ser a mesma coisa. Só que vai ser outro método, tá bom? Então, a gente repete o processo até que a gente possa verificar essa divisão por 7. Então, vamos lá, vamos por partes. Vou começar com o azul. Então, no meu exemplo eu coloquei o número 4.578. E eu quero ver se esse número ele pode ser divisível por 7. Aí o que eu faço?
eu vou pegar o dobro do último algarismo. Certo? O dobro do último algarismo. Quem é o meu último algarismo? O número 8. Então, eu vou calcular, o primeiro passo é calcular o dobro do meu último algarismo. Para calcular o dobro de qualquer número, basta multiplicar esse número por 2. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Multipliquei o 8 pelo 2. Que eu encontrei como resposta, ó, o meu número 16. Certo? Esse é o primeiro passo, encontrei isso. Qual é o segundo passo? Eu vou ter que subtrair o número sem o último algarismo desse valor que eu obtive. Como assim, professor? Eu vou pegar o meu número sem o último algarismo, que é o 457. Escrevi ela aqui. E agora eu vou subtrair ele. Na verdade, subtrair ele não. Fazer a subtração dele pelo número que eu obtive anteriormente, que foi o 16. Certo? Então, calculei o dobro do meu último algarismo, que eu encontrei 16. Certo? E agora eu vou pegar o meu número sem o último algarismo, que é o 457. Escrevi ele aqui, ó. E agora eu vou subtrair o 16 dele, ó. Ok? Eu encontrei como resposta esse número aqui, ó. 441. Até aqui, gente, vocês conseguiram entender o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu dar um zoom. Conseguiram entender o que eu fiz aqui, ó? Coloquei até em azul as partes iguais, ó. E em verde as partes iguais também, ó. Alguém quer que eu repita ou tá confuso ainda? Quer que eu repita, Thalita? Entendi muito bem, não. Pronto, vamos lá. Esse aqui é um pouco complicadinho mesmo, confuso. Não precisa vocês decorar isso aqui, tá bom? Como eu disse, é só para nível de conhecimento. Primeiro passo é a gente calcular o dobro do último algarismo. Um número é formado por vários algarismos, ok? Esse aqui, ó, tem 4 algarismos, que é o 4, 5, 7 e o 8. Então, o que eu fiz? Quem é o último algarismo desse número? O último algarismo desse número é o número que está mais à direita, que no caso é o 8. Então, eu marquei o 8 aqui em azul, para representar que ele é o último algarismo. Deixa eu colocar aqui em azul. Ele é o último algarismo. Certo? Então, eu vou colocar ela assim, ó. Fica melhor. Então, esse é o meu último algarismo. Então, eu vou agora calcular o dobro dele. Ó, o dobro do último algarismo. Calculei o dobro de 8. Para eu calcular o dobro do 8, basta multiplicar o 8 por 2. É o mesmo que fazer 8 mais 8, que dá 16.
Então, 16 é o dobro desse meu último algarismo, certo? Agora, eu vou e subtraio esse valor que eu obtive do número sem último algarismo. Número sem último algarismo. Coloquei até em verde aqui, ó, número sem último algarismo. Quem é esse meu número sem último algarismo? Basta eu pegar todo o meu número e retirar o 8. Então, eu passaria a ter, ó, apenas o 457, certo? Aí agora, eu pego esse 1457 e subtraio do valor que eu obtive, ó. Então, eu vou subtrair do valor que eu obtive, que foi o 16, ó, certo? Então, eu encontrei como resposta 441. Então, essa é a primeira parte. Espero que tenha ficado mais claro agora. Então, eu encontrei o 441. Eu ainda não consigo observar que o 441 é divisível por 7. Então, eu continuo minha operação. Faço do mesmo jeito. Pego o meu último algarismo, que é o 1. Calculei o dobro de 1, que dá 2. Aí agora, ó, eu peguei o meu número sem último algarismo, que é o 44. Perceba aqui em vermelho, 44. E subtraí o 44 desse valor que... Opa. Subtraí o 44 desse valor que eu obtive, que foi o 2. 44 menos 2 dá igual a 42. Então já cheguei no número bem menor. 42, ele é divisível por 7. Se eu fizer 42 dividido por 7, eu encontro como resposta um número inteiro, que é o 6, certo? 42 dividido por 7 dá 6. Então, ó, se esse meu número que eu encontrei é divisível por 7, então todo esse meu número aqui, que no caso é o 4.578, ele também é divisível por 7, ok? Certo, pessoal? Essa aqui é um pouco longuinha, né? Mas ela tá em vídeo aí, vai estar gravada. Se vocês quiserem, vocês podem voltar depois. Agora, no momento, não vou poder explicar novamente, porque senão a gente vai perder um pouquinho de tempo. Mas para quem não entendeu, não se preocupa tanto. Isso, a partir daqui, ó. A partir daqui, eu já estou repetindo o meu processo novamente. Encontrei um número grande e estou repetindo o processo. Oi? É isso mesmo. Nada. Então bora lá, bora lá, bora lá.
Ainda tem 30 minutos ainda. Preciso ver com vocês duas coisinhas. Bora, meu filho, me ajude. You are so beautiful. Pronto. Eita, ainda falta por 8, por 9, por 10. Tinha até esquecido. A divisibilidade por 8, pessoal, ela é semelhante ao critério de divisibilidade por 4. Basta o número terminar em 000. Ou seja, agora nós temos 3 zeros, ok? Na divisibilidade por 4, a gente tinha apenas 2 zeros. Ó. Agora, na divisibilidade por 8, basta o número terminar em 000. Aí, o outro critério é quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Certo? Enquanto na divisibilidade por 4, a gente queria saber só em relação aos 2 últimos algarismos. Então, o exemplo seria... Vou usar o mesmo exemplo lá da divisibilidade por 4, só que eu vou acrescentar um 0. Então, o 2000 é um exemplo de um número que pode ser divisível por 8. E outro número aqui, ó. Usando agora essa segunda definição, deixa eu pegar aqui o número 9. 9.800. Os 3 últimos algarismos do meu número que no caso são o 800 e formam o número 800. 800 é divisível por 8. Então eu posso concluir que todo o meu número também é divisível por 8, 9.800. Certo? Ó, em verdinho aqui, ó, é esse critério aqui que eu usei. O que está em verde e o que está em azul foi o critério que eu utilizei. Divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9 também é semelhante à divisibilidade por 3. Para a gente saber se o número é divisível por 3, basta fazer o quê? Somar os seus algarismos e identificar se esse resultado vai ser um número divisível por 3. Para o caso da divisibilidade por 9 é a mesma coisa. Só que agora você vai ter que somar os seus algarismos e ver se o número que você obteve ele é divisível por 9. Ok? Deixa eu colocar aqui um exemplo. 99. Se eu somar os meus algarismos desse número, eu encontro quanto? 9 mais 9, gente. Cri, 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 cri. 18. Ah, o pessoal tá falando no chat, foi mal. 18. Aí se eu fizer 8 mais 1, eu encontro 9. Ó. Então, encontrei o 9. Eita. Então, percebi que o 9 que eu encontrei ele é divisível por 9. Então, todo o meu número lá atrás, que é o 99, também é divisível por 9.
Valeu, Júnior. Valeu, Thalita. Não tinha olhado o chat aqui, não. Tava olhando, esperando uma voz. E por último, a divisibilidade por 10, que é a mais difícil de todas. Quando o número terminar em 0. Precisa colocar um exemplo sobre isso? Acho que não, né? Se o número terminar em 0, ele é divisível por 10. Não precisa. Lembra que eu disse que a divisibilidade por 5 era a segunda mais difícil? Terminava em 0 ou em 5. A mais difícil é essa, a divisibilidade por 10. Basta o número terminar só em 0. Pronto, cheguei onde eu queria. Foi uma ironia, exatamente. Cheguei onde eu queria, pessoal. No mínimo múltiplo comum e no máximo divisor comum, que é o próximo slide. Vamos lá. O MMC, por que MMC? Porque, não vou colocar em azul não, deixa eu colocar em verde aqui que destaca melhor nessa cor. MMC, gente. O MMC é o menor número inteiro divisível por dois números ao mesmo tempo. Então, se a gente está se referindo a múltiplo, ok? Eu preciso então saber quais são os múltiplos desses meus números que eu estou me referindo. Então, eu tenho aqui o 3 e o 4. O que eu fiz? Escrevi os múltiplos desses números, ó, que a gente já viu lá no início da aula o que era. Então, por isso que eu quis mostrar logo para vocês o que vinha a ser o que era um múltiplo de número. Então, está aqui os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos sublinhar os múltiplos em comum desses dois números. Eu estou ficando sem voz, porque isso... Teve um tempo nas aulas presenciais que eu fiquei rouco. Então tá aqui, ó, os múltiplos em comum entre esses dois números. Os iniciais, né? Como a gente viu, a gente pode ter vários múltiplos em comum. Só que eu quero saber quem é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, o menor. Mínimo é um sinônimo, né, de menor. Quem é o menor múltiplo comum? 12 ou 24? Logicamente, né, que é o 12. Então tá aqui, ó, vou marcar em vermelho. Então 12, ó, é o meu MMC entre 3 e 4. Isso, Delaine. O 12 é o meu MMC entre o 3 e o 4. Mas como é que eu calcularia isso, professor? Existe, pessoal, uma forma, ok, de você encontrar o MMC entre dois números usando o cálculo. O que você faz? Você vai fatorar esses dois números simultaneamente. Então eu coloco meus números lado a lado aqui, ó. 4 e 3. Então eu vou começar a dividir eles pelos menores números primos. Lembram? Isso é o mesmo que uma fatoração, pessoal, que a gente fez lá no início. Só que agora eu estou fazendo entre dois números. 4 dividido para 2 dá 2. Como eu não posso dividir o 3 por 2, então repito, ok? Sempre quando não puder dividir, eu vou repetir o número.
Ainda posso dividir um dos dois, ó, por 2. Então, continuo minha divisão. 2 dividido para 2 dá 1. Como não posso dividir o 3 por 2, eu repito. E agora eu parto para o próximo número, primo após o 2, que é o 3. 3 dividido para 3 dá 1. E esse 1 aqui eu repito, não é isso? Então, gente, o meu MMC entre esses dois números, entre 4 e 3, ele é o produto desses primos aqui que eu encontrei, ó, desses números. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 3 dá o próprio 12, que a gente já viu lá embaixo. Ok? Tá aqui o 12. Certo? Então a gente encontra o MMC entre dois números dessa forma. Ficou alguma dúvida aí? Não tô olhando o chat, perdão. Alguma dúvida, gente? Não, né? Pronto. Ok. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês é a seguinte. No nosso Enem, pessoal, na nossa prova, aparecem sim questões contextualizadas envolvendo o MMC, ok? Então, quando é que eu vou identificar, professor, que uma questão está envolvendo MMC ou MDC? Basta a gente levar em consideração o seguinte. Ó. Quando a minha questão estiver se referindo a uma ideia de tempo... Poxa, por que não está digitando? Bugou. Ah, já digitou já. Verde. 24. Ideia de tempo. Ó, faltou um pouco. Ideia de tempo. Ou se a questão estiver se referindo a um encontro, certo? Ideia de tempo e encontro. A questão vai estar se referindo a MMC. Vai ser uma questão de MMC, certo? Então você vai pegar os valores que você tem na sua questão e vai calcular simplesmente o MMC entre eles. Show? Agora, ó, a gente vai ver o outro carinha que eu queria falar desde o início da aula, a gente tava falando sobre ele. Que é o MDC. MDC. O MDC é o máximo divisor comum entre dois números, ok? Entre dois números ou entre três números. Ou entre mais números, certo? A gente pode calcular o MDC entre vários números ao mesmo tempo. Ele é o maior número inteiro divisor de dois números x e y ao mesmo tempo. Então, como a gente está falando de divisor, eu preciso então escrever os divisores dos meus números, ok? Escrevi aqui o 12 e o 30. E coloquei do lado deles os divisores deles. Ó. Quem são os divisores do 12? O próprio 12, o 1 e o 2, 3, 4 e 6. Isso a gente já viu lá no início da aula. E quem são os divisores do 30? O 1, o próprio 30, e o 15, o 10, o 9, o 6, o 5, o 3 e o 2. Aí percebam que a gente tem aqui vários divisores em comum entre esses dois números.
12, só até aqui, né? Percebam isso, pessoal. Nós temos aqui vários divisores em comum entre esses números. Só que eu quero saber o quê? Quem é o maior divisor em comum entre esses números? Então basta olhar aqui, ó. O maior entre todos eles é o 6. Então o 6 é o meu MDC entre 12 e 30. Tá aqui, ó. O MDC entre 12 e 30 é igual a 6. Certo? Então, se a gente quiser calcular esse MMC dessa forma, pegando os divisores de cada número e observando, a gente encontra. Mas e aí se esses números fossem grandes? Se eu pedisse para vocês o MDC entre 400 e entre 1000, vocês iam ficar escrevendo os divisores de cada número? Você ia encontrar uma coisa desse tamanho e ia demorar bastante tempo. Então, por isso que existe o cálculo. Aquele cálculo que eu fiz aqui para MMC. Também existe o cálculo para a gente encontrar o MDC entre dois números. Eu vou fazer aqui na nossa esquerda. Eu vou pegar o 30. E o meu 12. Ok? E vou fatorar eles também. Só que vai ter uma pequena diferença aí em relação a como é o cálculo do MMC. No MMC, eu só multiplicava todos os meus números que apareciam aqui na direita. Todos os meus números primos. No MDC vai ter uma coisinha diferente. Vou começar dividindo aqui, ó, por 2. Que aqui eu vou encontrar o 15, né? E aqui o 6. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Sempre quando eu dividir os meus dois números, certo? Se fosse 3, seriam os 3 números que eu dividiria pelo 2. Mas nesse caso aqui, vamos observar com esses dois números. Sempre quando eu dividir esses meus dois números pelo meu número primo, eu vou circular ou destacar, certo? Você pode fazer um risquinho, você pode sublinhar, é só para você identificar isso. Ok? Você vai circular esse número aqui, ó. Eu dividi tanto o 30 quanto o 12 pelo 2. Então eu vou e circulo. Certo? Aí eu continuo minha divisão. 15. Não posso dividir para 2. Mas eu posso dividir o 6 pelo 2. Eu vou repetir o 15. E aqui, ó, 6 dividido para 2 dá quanto? 3. Aí agora eu circulo esse número 2? Não, porque eu dividi apenas o 6 pelo 2, não dividi o 15 também. Certo? Agora, ó, não tenho como mais dividir o 15 nem o 3 por 2, porque eles não são pares. Então eu tenho que partir para o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido para 3 dá 5. E 3 dividido para 3 dá 1. Aí perceba o seguinte, ó. Eu dividi tanto o 15 e tanto o 3 pelo 3. Então eu vou e circulo. Certo? Opa! Agora, ó. 5 eu só posso dividir por quem? Por 5. Aqui vai dar 1. E aqui dá 1 também. E agora, pessoal, vem a parte final da nossa jogada. O meu MDC vai ser igual, certo?
a multiplicação, ou seja, o produto desses carinhas que eu circulei. Então, o meu MMC vai ser igual, MDC, perdão, vai ser igual a 2 vezes 3, que dá quanto? Isso aqui é igual a 6. Beleza? 2 vezes 3 é igual a 6. Que é justamente o que eu encontrei aqui, ó. Certo? Então, a diferença do MDC para o MMC no cálculo é essa, ó. Aqui eu circulo os meus carinhas que foram se originaram, esse círculo que eu fiz se originou do momento em que eu pude dividir os dois números por ele, por o carinha que está circulado, e só vou multiplicar os que eu circulei, enquanto no MMC eu multiplicava todo mundo, certo? Pronto. Então, pessoal, para o MDC, quando é que eu sei que uma questão está se referindo a MDC, uma questão contextualizada, né? Porque é muito fácil você pegar dois números e dizer calcula o MDC entre dois números, calcula o MMC entre dois números, muito fácil. Mas o Enem não é assim. O Enem aparece uma questão contextualizada em que você vai identificar qual assunto você vai utilizar naquela questão. Uma questão vai se referir a MDC, pessoal, quando ela estiver se referindo à ideia de divisão e dividir em partes iguais. Ok? Quando a questão estiver falando sobre ideia de divisão ou sobre dividir algo em partes iguais e guias, ó. O que eu escrevi aqui? Calma. Uma pequena troca. Aí. Certo? Dividir em partes iguais ou ideia de divisão. A minha questão vai estar se referindo a MDC. Certo? Então, vamos lá exercitar isso. Primeiro, deixa eu perguntar aqui se alguém tem alguma dúvida. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Ó, Alice, pronto. Ó, Alice, a gente vai fazer uma questãozinha aqui. Eu acho que dá tempo pra gente fazer. Ela vai durar 5 minutinhos, certo? Não tem problema não, né? Já são 9h28. Vamos passar uns 3 ou 4 minutinhos da nossa hora de aula. E a gente eu já tenho uma lista pronta sobre isso também, tá bom, pessoal? Então, vocês vão ficar por dentro. Sempre eu dou um tempinho para vocês fazerem, mas não vou dar dessa vez por causa do tempo que a gente tem. Então, a gente vai ler essa questão aqui, ó. A gente vai ler a questão e eu vou perguntar a vocês. Vocês vão tentar identificar se ela se refere a MMC ou MDC. Ok? Ó, o gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos. Vamos sublinhar então aqui, ó, esse valor. Quando tiver número na sua prova do Enem Matemática, sublinhe. Você vai precisar deles. Você vai utilizar eles futuramente. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de o mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro critério: cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Segundo tópico: todas as escolas, segundo critério,
Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. E terceiro critério, não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. A pergunta é a seguinte: o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos é... E aí, pessoal, essa questão vai se tratar de MMC ou MDC. Tentem observar. Isso mesmo, parabéns. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Nossa colega conseguiu identificar isso aqui. Por quê? Porque ela estava atenta a uma coisinha que eu falei antes no outro slide, ó. O mesmo número de ingressos, ele vai bater justamente com o quê, ó? MDC. Por quê, professor? Porque a gente está se referindo, ó, a dividir em partes iguais. Então, se eu vou dar o mesmo número de ingressos para as escolas, então elas vão que receber a mesma quantidade. Essa divisão está sendo feita em partes iguais. Então basta, pessoal, calcular o MDC entre esses dois números aqui, ó, para encontrar a minha resposta da minha questão. Então vou calcular o MDC entre 400. Estou sendo um pouquinho rápido para a gente não demorar, já passou do horário da aula, entendeu? Eu vou calcular então o MDC, ó, entre 400 e 320. Aí eu vou precisar agora da ajuda de vocês para a gente concluir isso aqui mais rápido. Vamos lá. Eu tenho que começar dividindo aqui por quem? Pelo 2. Aí eu vou encontrar quanto aqui como resposta? 200 e 160. Aí lembrando, pessoal, que aqui a gente está fazendo o cálculo de quê? Do MDC, não é isso? E para fazer o cálculo do MDC, eu preciso fazer o quê com esse meu número aqui, quando eu posso dividir os dois ao mesmo tempo? Eu vou circular. Isso. Aí agora, vou continuar fazendo a minha divisão. Ainda posso dividir por 2, né? Porque esses dois números aqui, tanto 200 como 160, são pares. Aí quanto é que dá aqui? 200 dividido para 2, 180. Isso mesmo. Pronto. Aí eu vou e faço o que com 2 novamente? Isso. Circulei o 2 porque dividi tanto 200 e tanto 160 pelo 2. Vou efetuar minha divisão de novo por 2, uma vez que o 100 e o 80 também são números pares. Aqui eu vou encontrar 50. E o 40 como resposta.
Aí, ó, essa continha tá grande porque os números são grandes, né? Aí imagina você fazer isso, se você for saber todos os divisores deles, ia demorar bastante. Circulei o 2 novamente porque dividi tanto 100 tanto 80 pelo 2. Agora eu venho, dividir por 2 novamente. 50 dividido para 2 dá 25. E 40 dividido para 2 dá 20. Mais uma vez, vou circular o 2. E agora eu vou dividir por 2 novamente, porque eu ainda posso dividir um dos carinhas que eu tenho pelo 2, que é o 20. Só que o 25, ó, eu não posso dividir por 2, então eu vou repetir o 25. 20 dividido para 2 dá 10. Aí eu faço o que com esse 2 aqui? Eu circulo ou não? Sim, não. E aí? Bateu uma indecisão. Ó, isso, ó. Não posso circular esse 2, pessoal, porque eu só dividi o 20 pelo 2. O 25 eu não dividi por 2. Só circularia se eu tivesse dividido esses dois carinhas aqui, ó. Pronto, então vamos lá. O 10 ainda posso dividir por 2. O 25 eu vou repetir. Vou deixar pequenininho aqui, porque não vai dar para fazer nessa linha. Então, tá igual aqueles trabalhos que a gente fazia no ensino fundamental. Trabalho de história. O história bem pequenininho no final. Tá desse jeito aqui. Mas vamos lá. 10 dividido para 2 dá 5. Novamente não vou circular esse 2 porque só dividi apenas o 10 pelo 2. Agora, ó, eu teria que tentar dividir pelo 3 esses números, só que eu não consigo dividir nem o 25 e nem o 5 por 3. Então eu tenho que dividir agora isso por 5. 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Aí eu circulo ou não esse 5? Opa, sim, circulo exatamente. Então eu vou pegar o azulzinho aqui, ó. Você pode circular, você pode sublinhar, fazer o que você quiser, tá bom? Isso aqui que eu fiz é só pra dar um destaque. O que eu vou fazer em verde essa continuação, tá bom? Só porque não vai caber nessa linha aqui. 5, ó, eu vou continuar dividindo pelo 5. Aí eu vou colocar só em verde aqui, porque vai ficar nesse cantinho aqui, ó. Opa. 5 dividido para 5 dá 1. E 1 eu vou repetir, ó. Certo? Então meu MMC, o meu MDC, perdão, gente, ele vai ser o quê? O produto de todos esses carinhas que estão em azul. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes esse 5 aqui, certo? Só os que estão em azul. Ou seja, circulados ou destacados. Dei um Ctrl Z, saiu todas as multiplicações que eu fiz, mas tudo bem. Vamos encontrar quanto dá isso aqui primeiro. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2, isso aqui vai dar 16. E eu tenho que multiplicar ainda esse 16 pelo 5. Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? 16 vezes 5? Quanto?
80. Uma maneira fácil de calcular isso aqui, ó, é fazer 5 vezes 10, que dá 50. Aí você guarda esse 50, lembra dele. E depois você fazer 5 vezes 6, que dá 30. Então basta somar 50 mais 30, que dá 80, para você encontrar o resultado da multiplicação de 16 por 5, certo? Então eu encontrei aqui 80. Então a minha resposta alternativa é, certo? Oitenta. Ah, deixei o chat aqui fechado e todo mundo falando no chat. Na verdade não. 180, já circulou 2. Meu Deus, você estava falando no chat. Querendo descer. E eu só esperando vocês falarem por microfone. Perdão, tá bom, gente? Eu sei que tem muito pessoal que é tímido. Mas aí eu estou feliz porque todo mundo, ó, falou que era MDC. Divisão. O Paulo, o Júnior, a Alice, todo mundo tava participando. Tá bom? Então já são 9h40, nossa aula se encerra por aqui. Certo? Espero vocês na segunda-feira para mais uma aula. E espero que tenham gostado. E obrigado pela participação de todo mundo aí. Essa turma é bem assídua. E continuem assim. Depois eu vou colocar a listinha lá, tá bom? Envolvendo MMC e MDC para vocês exercitarem. Tchau para todos. Tá aparecendo no chat.